Graças a Deus e a paz do nosso Senhor esteja na tua vida para te abençoar, para te fortalecer, para renovar as suas forças. Aqui quem vos fala é o Bispo Arley Almeida e ao meu lado a minha esposa, pastora Daliane. A paz, pastora. A paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós estamos aqui hoje para te abençoar com aquilo que o Senhor nos deu. Nós não podemos guardar só para nós. Nós temos que transbordar. O nosso cálice enche para a gente transbordar, para abençoar outras vidas. E hoje nós vamos falar, né, pastora, de uma coisa muito interessante, que são as 3 voltas, né? As 3 voltas. Sendo que para todas elas a gente tem que estar preparado. Exatamente. Não é verdade? E é inevitável. Todos passaremos por ela, né? Querendo ou não. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu acredito que vai te iluminar, vai trazer para você entendimento da palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, né, Bispo Arley Almeida, se inscreva agora mesmo. Aí tem uma opção se inscrever. Clica nela aí. Se inscrever, acione esse sininho aí, ó, que são das notificações. Isso aí é exatamente para que cada vez que a gente liberar aqui uma mensagem, uma oração, uma palavra para te abençoar, você vai receber a notificação aí que tem algo bom aí para você assistir e ser abençoado, tá bom? E uma outra maneira de você fazer a bênção voltar para você, como foi o caso de Jó, né, pastora? Falando de volta, não é necessariamente sobre isso que a gente ia falar, mas falando de Jó, a oração que ele fez pelos amigos, a bênção que ele mandou para os amigos, voltou para ele, porque Deus mudou a sorte dele quando ele estava orando pelos amigos. Então, a gente entende sim que quanto mais a gente compartilha a bênção, mais bênção a gente recebe, não é verdade? É verdade. Jó, ele estava naquela situação, mas a partir do momento que ele começou a orar pelos amigos, né, a vida dele foi abençoada. Deus mudou a sorte dele, né? Exatamente. Então, compartilhe aí esse vídeo, porque o que nós vamos falar aqui hoje vai tocar, vai mexer com muita gente, e eu tenho certeza vai despertar, vai ativar muitos corações para essa verdade. As 3 voltas. Inclusive a pastora está aqui com a Bíblia Sagrada, onde ela vai ler para nós. Qual que é o livro, pastora? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e o pó volte à terra. Essa é a primeira volta, que a gente tem que se preparar, né? E é inevitável. É inevitável. Como assim o pó volte à terra? É isso mesmo, o pó volte ao pó. O pó volte ao pó. Não tem um que passou nessa terra, um ser humano, que não vai voltar para a terra. Esse corpo natural, ele volta ao pó. Por quê? Porque veio do pó. Veio do pó da terra. Deus fez o ser humano, o Adão. Deus fez esse corpo. E a palavra diz, o pó volte ao pó. É um momento que muita gente não gosta nem de ouvir sobre esse assunto, né, pastora? Mas são momentos que do rico ao pobre, do que mora no Polo Norte ou no Polo Sul, do que mora na nação mais rica, aquele que mora na nação mais pobre tem que enfrentar. É aquele momento em que o pó volta ao pó. Você sabe de qual momento estou falando, não sabe? É um momento em que é momento de sofrimento para alguns, né? A maioria do ser humano sofre com isso. Mas nós vamos entender também que quando uma pessoa ela entende que veio do pó e esse corpo volta ao pó,
o espírito dela volta para outro lugar. E aí é que está a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. Por quê? Porque nessa primeira volta, que é o pó volta ao pó, todo mundo segue esse mesmo caminho. Segue o mesmo caminho. Rico, pobre, pastor, bispo, padre, religioso ou não, acredita em Deus ou não, estando bem na vida ou não, estando saudável ou não, é inevitável. Não é verdade, pastora? É verdade. E é algo que a gente deve estar preparado, digamos assim, né? A gente precisa estar preparado. Porque essa volta do pó ao pó, ela traz, é uma sinalização, ela é um sinal de uma outra volta, não é verdade? Então, o pó volte ao pó. E continuando, leia aí para nós, por favor, pastora. O espírito volte a Deus que o deu. Olha só, o pó, primeira volta, ele volta para onde? Para o pó. E o espírito, ele volta para quem? Para Deus. Para Deus. Até aqui não tem, digamos assim, opções necessariamente. O pó vai voltar ao pó, seja ele quem for. O espírito é de Deus, volta para Deus. Ô bispo, como é que é isso? Muito simples. Nós somos espírito, alma e corpo. O corpo é o pó, que volta ao pó. O espírito volta a Deus, que o deu. Você tem vida, você tem um espírito de vida, foi Deus que te deu. Ah, eu não acredito em Deus, esse negócio de Bíblia, eu não sou muito esse negócio de religião. Tá tranquilo, tá tudo bem, isso é coisa sua. Mas isso não nega o fato de que o seu espírito ele vai voltar para Deus e o pó volta ao pó. Mas bispo, por que eu tenho que saber disso? É por isso que nós estamos aqui te transmitindo o ensinamento, para você entender. O pó volta ao pó, o espírito volta a Deus. E a alma? A alma, ela precisa de direcionamento. A alma precisa ser salva. A alma precisa ser lavada e remida. Essa que é a questão. Porque quando ocorre esse momento, né, do pó voltar ao pó, o espírito voltar a Deus, aí para uns vai ser motivo de muita alegria, porque a alma vai para o paraíso. E aí você recebe um novo corpo, transformado. Mas para aqueles que não cuidou da alma, né, talvez ganhou o mundo inteiro, como diz, né, mas perdeu a alma, aí essa volta do pó ao pó, do espírito ao espírito, vai se transformar num momento de choro e ranger de dentes, momento de tormento, e aí é eterno. Então é necessário estar preparado para essa volta do pó ao pó, do espírito que vai para Deus, volta para Deus, mas o que realmente vai pegar, e é conforme a decisão de cada um, a escolha de cada um, é a alma. Para onde vai a sua alma? Ah, eu não quero que a minha alma vá para o sofrimento. Pois é. Então, enquanto o pó não voltou ao pó e o Espírito de Deus está em você, Ele te deu o Espírito de vida, você tem que fazer escolhas que salve a sua alma. Preste bastante atenção, porque nós estamos aqui falando de algo que você tem que tomar bastante cuidado agora, nesse exato momento, que o pó ainda não voltou ao pó e que o Espírito ainda está em você. Nós estamos falando sobre a sua alma. Jesus, Ele quer salvar a sua alma, mas é mediante a sua decisão, sua escolha. Bispo, o senhor vem me falar de religião? Não estou falando de religião, estou falando de ser humano
espírito, alma e corpo. Então, duas coisas já estão definidas. Não tem como mudar. Lê aí para nós, pastora. O que não tem como mudar? Olha aí, ó. E o pó volte à terra O como pó era. volte à terra, ou seja, o pó volte ao pó. E o espírito volte a Deus. E o espírito volta a Deus que o deu. Ok, isso aí não tem como mudar. Certo? Agora a questão é a alma. Essa que é a questão. Então, até agora a gente percebeu, pastora, que só de analisar essas duas voltas, que é do pó ao pó, do espírito a Deus, já nos faz pensar melhor sobre a vida, né? Imagina sobre a outra volta, que são 3, né? Que nós vamos falar. Mas falando, pastora, sobre essa questão, né? Do pó voltar ao pó, o espírito volta a Deus, né? E aí, a pessoa vai ficar com a alma perdida? Isso não é a vontade de Deus, não é verdade? Por isso que há a pregação do evangelho, para resgatar almas, ganhar almas, instruir as pessoas a conservar a sua alma em Deus, não é verdade? Isso foi uma escolha. A gente tem o livre-arbítrio. Deus nos deu esse privilégio, né? Deus nos deu essa graça de fazer essa escolha, de tomar essa decisão. Isso é algo que nem Deus pode fazer por nós, porque é algo nosso, a gente precisa decidir isso. Deus colocou em nossas mãos esse privilégio chamado livre-arbítrio, poder da escolha. Eu tenho esse poder. É interessante que essa escolha, essa decisão, ela tem que ser feita, ela tem que ser tomada antes do pó voltar ao pó. Em vida. Do pó voltar ao pó e do espírito voltar a Deus que o deu. Inclusive, no livro de Eclesiastes mesmo, onde a senhora começou a ler aí, lá no versículo 1 fala, né? Lembra-te do teu Criador. Olha só, a orientação é para lembrar do Criador antes de muitas coisas acontecerem. E uma delas são essas. O pó voltar ao pó e o espírito voltar a Deus. É melhor fazer antes, escolher antes, decidir antes. Por quê, bispo? Porque tem coisas que depois é tarde demais. Não, bispo, não existe nada tarde demais. Para Deus não existe nada tarde demais. Depois que o pó volta ao pó e o espírito voltar a Deus, quem quiser voltar na terra para mudar as suas escolhas, aí realmente já é tarde demais. Tem coisas que você não pode ficar deixando para depois. Porque depois o pó já voltou ao pó, que é a terra, o espírito voltou a Deus. E aí? E aí? Alguém falou, pai Abraão, deixa eu voltar lá na terra para me falar com meus familiares, para eles não virem para cá, para o tormento. Tarde. Completa, pastora. Tarde demais. Tarde demais. E, pastora, falando de volta, falamos de duas. A volta do pó ao pó, certo? E do espírito que volta a Deus. Isso é simultaneamente, né? Qual seria essa terceira volta, né, que a gente pode aprender hoje, que realmente é de suma importância? É a volta de Jesus. Aí é que, como é que se diz, o bambu vai gemer. Vai. Eu não acredito. Tá tudo bem, é coisa sua. Mas não muda o fato. Você acreditar muda para você, para melhor. Porque aquele que crê, ele vê a glória de Deus. Sabe qual é a verdade? O melhor é não pagar para ver. Não é verdade? É
O melhor é não pagar para ver. Não vai nessa onda. Se você está nos ouvindo agora, é porque Deus quer você do lado dele. É porque Deus quer que a sua eternidade seja no céu. E tem o jeito certo de entrar. Tem o caminho, que é Jesus. Então, pastora, falando agora falamos da volta do pó para o pó, do espírito que volta para Deus, e agora estamos falando da volta de Jesus, né? Ignorada por alguns, esperada por muitos, né? E nós temos que estar preparado para isso, não é verdade? Sim, é verdade. E o interessante é que nessa volta de Jesus, Jesus está voltando para muitas pessoas hoje mesmo. Não só essa volta que a igreja está esperando, que a gente espera, né, por essa volta, mas Jesus ele está recolhendo, ele está voltando para uns, voltou para alguns ontem, vai voltar hoje para alguns. Então é algo que está acontecendo, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo até a volta principal, que é Jesus vir na terra, né, e levar a sua igreja. Então, todo tempo devemos estar o quê? Preparado. Devemos fazer o quê? Fazer a nossa escolha, tomar a nossa decisão. E aqueles que já fizeram a escolha, que já tomaram a decisão, continuar firme. É necessário perseverar. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Esse será salvo. Por que essa mensagem de hoje? Porque muitas são as pessoas que elas estão precisando se fortalecer para essa vinda do Senhor. Pessoas que estão se cansando, se desgastando, fazendo como a mulher de Ló, olhando para onde? Para trás. Olhando para trás. O que é esse olhar para trás? É desviar os olhos do alvo, do foco, né? Ou seja, é aquela pessoa que ela se distrai com as coisas que não levam ela para a salvação e ela retrocede. É algo tão pesado que a Bíblia chega a dizer o seguinte: é o cachorro que volta a comer o próprio vômito. É pesado para algumas pessoas de ouvir isso, né? São pessoas mais sensíveis, mas é a melhor demonstração. Aquela pessoa que saiu das trevas, veio para a luz e de repente volta para as trevas. Isso é muito grave, porque a pessoa fica pior ainda. Mas o assunto aqui é o seguinte: prepara-te, esteja preparado, porque será como nos dias de Noé. Essa volta de Jesus será como nos dias de Noé, pastora. Exatamente. Estava tudo, casavam, davam-se em casamento, faziam-se festa, tudo. Ignoravam, né, a mensagem, o mensageiro, né, o pregador ali, que era o Noé. E Noé, ele continuava ali, falando: olha, vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Imagina, passando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E Noé falando, né? Como muitas pessoas falam no dia de hoje o seguinte: desde pequeno que eu ouço dizer que Jesus está voltando. Pois é. Se desde pequeno você ouve que Jesus está voltando, sabe o que isso quer dizer? Que agora está mais perto do que antes, tá? Agora o dia está próximo, está mais perto do que antes, quando nós cremos. Inclusive a palavra lá em Tessalonicenses diz assim, ó: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos. Quem são os mortos? Aqueles que passou pelas duas voltas.
O pó voltou ao Pó. pó e o espírito voltou a Deus. Ué, mas aí não acabou? Acabou, não. É só o começo. Só está começando. Inclusive, tem gente falando, nossa, o mundo está tribulado. Tribulação só está começando. Só está começando, pastora. E a grande tribulação, né? Não vamos aqui falar de escatologia, mas só está começando. Só começando. Então diz, ó, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Oh, glória, hein? Forever. Que benção. A questão é, como você vê essas 3 voltas? A volta do seu pó para a terra, a volta do Espírito que é de Deus e vai voltar para Deus, e a volta de Jesus. No caso do pó ao pó, desde pequeno você está vendo pessoas, né, voltando ao pó. Do Espírito você pode acreditar ou não, mas é assim que funciona. Agora, a questão mesmo é a volta do Senhor. E ele não vem buscar o religioso, a religiosa. Esquece isso. Tá? Esquece isso. Qual era a religião de Abraão? Qual era a religião de Noé? Né? São distrações. Cuidado com isso. Mas se você quer e gosta, lembra que é uma escolha sua. Mas não é isso que Jesus vem buscar. Tá? Bispo, como é que eu faço então? Como é que eu faço para mim participar dessa volta gloriosa de Jesus? A Bíblia diz, se você crê no teu coração que Jesus, homem, ele veio em carne e ele morreu por você. Se você crê que ele é o Filho de Deus e no seu coração você crê e com a sua boca você confessar que ele é o Senhor, você será salvo. Tá aí. Mas tão simples. Simples, mas não é fácil. Por quê? Você já parou para analisar que existe um inimigo por trás? Toda coisa boa que você quiser vai ter um opositor. Então, na mensagem de hoje, nós queremos não só alertar, mas te ativar, te despertar para a vinda do Senhor. Você que está entristecido, né? Talvez amargurado, você que está aí talvez pensando até contra a sua própria vida. Tem pessoas que ela